espiritismo é a religião dos espíritos. Porque a verdadeira vida não é nesse mundo, né? A verdadeira vida é espiritual. Eu acabo vendo alguns espíritos, né, junto com as pessoas, vampirizando elas, perto delas ali, fazendo mal. Quem nunca passou por uma experiência de ver, de sentir, de ter a prova de que existe um mundo espiritual, não entende. Médium medianeiro, né, intermediário, que fica entre o espírito e a pessoa encarnada, né? E os médiuns, primeiro foram considerados os feiticeiros, eram os feiticeiros que falavam com os mortos, que falavam com os fantasmas, com os demônios, né? Depois eram os mágicos, né, os adivinhos, os feiticeiros, os curandeiros. Na verdade, todas essas são formas de manifestação de mediunidade. Nos reunimos para estarmos próximos de nosso Criador e nos encontrarmos com os nossos irmãos espirituais, nossos irmãos já desencarnados. Ela é uma irmã da Igreja Católica, né, uma freira. Ela veio hoje e trouxe muitos irmãos juntos para aprender junto com o que foi dito. A pessoa nasce com a mediunidade, geralmente, como uma grande oportunidade, uma ferramenta de trabalho para a sua evolução. E acredito que, na grande maioria dos casos, é por benefício divino que a gente tem isso, né? Em vista que nos ajuda em muito, se a gente consegue manter, né, uma disciplina para nos facilitar a nossa vida e nos melhorar espiritualmente. No terceiro filho, daí eu fiquei mal. Daí fomos no médico de novo, né? O médico fez todos os exames, mandou fazer todos os exames, não constava nada. Aí que nós fomos para casa espírita. Fomos num curandor primeiro que mandaram, né? Esse curandor me manda para casa espírita. E daí a casa espírita, que era recém, que eles tinham, né? Que eles tinham colocado ali nesse local, que eles tinham construído uma casinha. E uma mulher, né, que se chama Trindade Quevedo, que era a presidente da casa, daí me mandaram falar com ela. Daí ela falou pro meu marido, diz, a tua mulher não tem doença, ela precisa desenvolver a mediunidade. Quando nós fomos consultar com essa presidente da casa, né, que ela era uma média de vidência, ela enxergou o espírito do meu lado, né. E daí então que a gente começou, né, a estudar e participar do trabalho doutrinário, né, pra gente, né, ajudar aquele espírito e a gente também, né, se ajudar. Alguns ouvem, alguns são intuídos, recebem uma intuição como algo, uma voz silenciosa que fala com esses médiuns, né, para eles reproduzir. Alguns recebem a intuição de como escrever, o que escrever, outros não têm controle sobre a mão, né? E existem também médiuns de efeitos físicos que, pelo fato de estarem presentes num círculo, acabam gerando manifestações físicas. Eu acho que a gente sempre meio que desconfia, né? Por exemplo, quando criança, a minha mãe conta que assim, eles participavam de um centro espírita na época, eles eram da Umbanda. Então ela conta histórias assim do que eu fazia lá enquanto tinha os trabalhos. E o que eu me lembro, assim, a primeira foi quando meu pai, na época, incorporou, né, que nem eles falam no candomblé, na Umbanda, uma entidade que era o seu Pena Branca, e ele
Eles falavam que eu andava atrás dele, mexendo em alguma coisa, assim, e depois de um tempo, eles foram ver que ele usava um cocar branco, assim, né? Então eu brincava com as penas que ninguém via. Eu tive manifestações, eu via espíritos quando eu era pequeno, acho que acreditei com 4 anos. 4 a 5 anos eu já via vultos, assim. Nunca vislumbrei uma imagem mais fixa naquele tempo. E acredito que aí por volta dos 7 anos eu vi o meu primeiro espírito, assim, de uma visão como se fosse um ser humano. Através da doutrina espírita, através do espiritismo, que faz 50 anos que eu participo dessa doutrina. E graças a Deus só me sinto feliz, porque com 15 anos de casada fiquei viúva, com 18 filhos. Na colônia não dá para viver tudo junto, né? Cada um vai crescendo, vai, né, procurando a sua vida, fazer a sua vida. E graças a Deus, agradeço a Deus por estar nessa doutrina, porque é uma doutrina que esclarece todos os pontos de vista que a gente precisa para a gente seguir nessa caminhada, né? Nós tínhamos um centro de Umbanda aqui em casa e ele era dividido em 2 partes. Uma parte que as pessoas esperavam para ser atendidas e uma segunda parte. E estávamos só a nossa família naquele dia. E quando eu olhei para o lado onde é que as pessoas ficavam sentadas, eu vi um sujeito que parecia ser um guerreiro muçulmano, né? Que na Umbanda a gente poderia chamar do São Jorge, né? Essa figura do guerreiro. Eu vi que ele estava sentado, né? Mas não tive medo, nenhum constrangimento. Só simplesmente vi e depois já deixei de vê-lo. Médium tem medo, né? Ninguém quer levar susto, ninguém quer, né, que nem nos filmes, assim, né, tu abre uma porta e tem alguém lá. Então, geralmente quando eu vou entrar num local, por exemplo, assim, sei lá, no quarto, um pouco antes de eu entrar, eu já sinto que existe alguma coisa dentro do quarto, né? Então eu sempre peço para que não me assuste. Então que dê um sinal para que eu já entre mais preparada para não ter aquele susto, né? Eu, quando recebo o espírito, eu sou consciente, eu sei o que eu sou e eu sinto aquela transmissão que não é uma coisa que eu penso, né? Não sou eu que estou pensando. Eu também não sei previamente o que ele vai falar. Ele vai falando. Um pouco é surpresa para mim também o que ele vai colocando, né? O que ele vai colocando para as pessoas. A faculdade da clarividência, ela é muito dificilmente ela é uma faculdade contínua no médium. Geralmente ela passa por períodos de maior intensidade ou de menor. Os médios dão passagem para aqueles espíritos que estão, né, sofrendo, que às vezes tem da família, né? E os meus mentores espirituais que se encarregam, né? Eu tenho contato com muitas entidades, mas nenhuma delas é tão próxima. Foi quando a gente resolveu fazer um pseudo-batismo do meu filho mais velho, e a minha irmã já era falecida há 2 anos e meio, 3 anos, e a gente foi fazer um batismo, porque quando ela era viva, ela ia batizar ele, só que ela morreu antes. Ela compareceu, né? E assim, foi um fenômeno que a médium não nos conhecia, né? A gente se conheceu ali naquele momento. E a criança envolvida, né? Que era o meu filho, no caso, ele tinha 3 aninhos mais ou menos. E ele reconheceu, em vez dele ver a médium, ele viu a minha irmã. Eles conversaram coisas da intimidade deles ali naquele momento. Logo que a minha filha faleceu, tinha 1 mês mais ou menos, comprei uns ramalhetes de rosa para arrumar os vasos. Arrumei os 4 vasos à tarde e daí à noite nós fomos no centro espírita. Eu sentei na frente da pessoa e a pessoa falou assim: antes de você falar comigo, eu quero lhe dizer que tem uma mocinha aqui do meu lado que está com um ramalhete de rosas vermelhas na mão. Ela está com um vestido branco, com uma rosa no cabelo.
e ela tá com um ramalhete de rosas vermelhas na mão e ela quer agradecer as flores que você deu a ela hoje à tarde. E foram as flores os 4 vasos que eu levei no cemitério para ela. E aí, de 11 para 12 anos, nós assistimos no colégio o filme O Exorcista, o primeiro. E depois daquilo acabou acontecendo que eu passei a ter pesadelos, primeiro com a figura, né, da menina, com o espírito nela. Né? E infelizmente eu li a contracapa do DVD e estava escrito lá, o nome do espírito era Azuzu, o nome do demônio, né, que se manifestava. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça e nisso desencadeou um processo obsessivo daí comigo. Imagina o pai e a mãe ver o filho, ele contava que chegava gente cortada na cabeça, sem braço, perna quebrada, então era triste, né? A gente procurou ajuda, né? A gente ficava durante a noite, né? A gente chegava de dia também, mas durante a noite que era o problema mais sério, que dormia agarrado na mãe dele, e a cabeça embaixo dos cabelos dela, enrolava os cabelos na mão assim, ou em mim abraçado, né? E graças a Deus, com o tempo foi passando, né? Teve uma das noites em especial, assim, que foi mais terrível, assim, que eles me levitaram da cama, assim. Eu não sei se meu corpo espiritual ou meu corpo físico, assim, mas eu me senti levitar, assim. Pelo estudo dos livros, quem traz esse dom de mediunidade, ele vai se descobrindo pelo estudo, né? Porque hoje está mais fácil de a gente ter, de um médium ter um conhecimento, porque ele já começa pelo estudo. E na época que eu comecei por fenômeno, né? Porque não tinha o que eu tenho hoje, né? As federações hoje tem todas as normas das casas, né? Para nós orientar. Então hoje está muito mais fácil. Porque tem tudo que é atividade de estudo na casa espírita para as pessoas que têm esse dom, essa sensibilidade, já para ele começar pelo estudo, para ele não se deixar assim, se dominar pelos espíritos, né? Pelas coisas de entidade negativa, né? O homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão um gozo e não a posse real. A vantagem de já ser criada numa família, né, espírita, com os meus pais, com mediunidade, a gente já é criado sem ter o medo, né? Então, muitas crianças o medo do bicho-papão, escuta um barulho e se apavora, não. A gente sempre foi criado sabendo que existia um mundo espiritual, que eles se comunicavam e que aquilo é uma coisa normal. Deus abençoe que a pipoca um dia realize seu sonho de chegar até onde ela sempre quis. Deus abençoe que todo mundo corra, fique bem, que não aconteça nada e nunca se machuque, porque eu vejo todo mundo até da pipoca. Amém. Amém. O interessante disso tudo é que eu não conseguia fazer oração na época. Como eu tenho mediunidade hoje, eu tenho audiência. Na época eu não sabia, né, que eu tinha essa faculdade mais preponderante. E eles me falavam, e sempre teve um que me induzia ao bem, assim, né, me apoiava, procurando me dar um apoio para isso tudo. E aos poucos eu consegui ir superando, né, isso foi uma caminhada, assim. De dia não acontecia nada, à noite que vinha o problema, assim, do medo e o constrangimento. Eu estudei até o 3º ano, porque na época meus pais eram bem pobres, a gente sempre vivia se mudando para cá e para lá, né? Não tinha como a gente estudar, né? Então, onde a gente morava, onde meu pai morava, a gente na escola, vezes 3 meses, 4 meses, 5 meses, assim. E aprendi a ler mesmo dentro da casa espírita, no Evangelho. Senhor, tenho que confiar mais em mim, ver o mundo com novos olhos e nova esperança. Necessito de uma renovação mental. No período da transição, da morte, do sair, né, do largar tua matéria, eles realmente não aceitam. Então eles ficam. Eles agem realmente como a gente vê em filme, assim. Eles agem como se eles estivessem na casa deles, então que ele tá vivo,
Os suicidas geralmente, quando ele se suicida, ele vai passar por todo o processo de participar do próprio velório, do próprio enterro, de sentir a putrefação, o desfazer do corpo. Daí, depois que desfez o corpo, que não tem mais o que ele fazer ali, daí ele começa a andar pelo umbral, né, que a gente chama aqui. Seria o plano mais próximo aqui da Terra, que seria o umbral, né? Então, assim, ele fica lá. E eles acham que aquele é a vida deles, é a lama, é a sujeira. Como quem assistiu, digamos, o nosso lar é mais ou menos aquilo lá mesmo. É o mundo que eles vão conhecer, porque eles acham que ainda, apesar de ter visto o corpo, eles não aceitam a morte, né? Que um dia minha mãe resolveu me levar no Bezerra de Menezes lá. E aí eu conversei com a dona Mariazinha. Era uma tarde, era 6 horas, eu cheguei lá, sentei. E ela tava no banco da frente, ela virou, conversou um pouco comigo. E aí assisti a palestra, tomei o passe. E quando eu saí da sala de passe, caminhando na terceira janela, eu olhei para cima naquele prédio que tem do lado do Bezerra e vi uma figura bem grande. Devia ter uns 2 metros de altura, uma capa muito grande. Todo de preto, um espírito, e aí ele sumiu, desapareceu. E desde então cessou, né, aquele problema da vida. Quando eu tinha uns 16 anos, eu passei a namorar uma menina que também sofria de um processo obsessivo de um outro espírito. E esse espírito aparecia para ela e a perturbava. Né, e com isso eu acabei conhecendo uma outra médium que passou a fazer trabalhos em mesa branca na casa dessa menina. E com isso, a mãe da menina me deu o livro dos espíritos para mim começar a ler. E aí eu li o primeiro livro e depois tive a oportunidade de ler outros, a série André Luiz, assim, eu li o Obreiros da Vida Eterna, o Missionários da Luz. E me decidi fazer o estudo lá no Bezerra. Participo do grupo de estudo, do assistência para eles, né? No berço de Jesus, que é a parte mais caridade, né, que é assistência social, né, em benefício das mães carentes, das crianças, né, e a gente ajuda em tudo ali. Quase todas as atividades da casa a gente está presente, porque eu ali, a minha casa é ali. Nessa vida a gente tem ou uma missão para cumprir, alguma coisa que você acertou no plano espiritual, não, eu vou voltar e eu vou cumprir essa missão, ou é resgate, é das duas uma. Ninguém vem para cá para passar de bom, para férias. Aí no grupo já, né, na segunda-feira, do qual eu participo, o Ala do Amor, eu tenho aí os fenômenos, às vezes eu desdobro e vou a algumas regiões, né, visitar, geralmente regiões de sofrimento, porque como não tem elevação muito grande, a gente vai para tentar buscar os que estão na mesma situação que a gente, né. Aí a gente vislumbra geralmente cavernas ou charcos, né, espíritos lá sofrendo. Às vezes eu escuto o diálogo, né, dos espíritos com os outros espíritos. Eu não sei se por meu intermédio ou eles conversam, né? Mas é sempre no sentido da modificação da pessoa, né? Uma vez aconteceu de eu ir para um outro plano, acredito ser superior, onde tinha uma grande floresta, assim, e num pico mais alto uma grande luz vinha. E quando eu me aproximei da luz eu acabei voltando para o corpo, assim, mas foi uma imagem muito bonita que me permanece assim na minha mente. Mediunidade é a capacidade de receber informações, receber manifestações dos espíritos, né? Você ganhou esse dom, né? É um dom que você tem que cuidar, abastecer ele sempre, né? Então é uma coisa que não dá para se desconectar. O médium e a mediunidade sempre caminham juntos, né? Eu agradeço a Deus por estar dentro dessa doutrina, porque eu fiquei viúva, com todos esses filhos, tudo de menor, na roça, trabalhando de sola a sola na roça para criar os filhos. Olha, se eu não tivesse dentro dessa doutrina, eu não sei se eu ia ter, né, essa resistência.